na mágica das palavras e da militância da cultura da morte, eles transformam aquilo que era uma simples suspensão da punição num direito. Deu para notar a diferença enorme que existe? Isto é, senhores, historiografia. Eu não estou fazendo conspiração, teorias de conspirações futuras. Eu estou colocando diante dos senhores o que está se passando nesse país. O dinheiro de nossos impostos está sendo empregado para colocar uma rede de hospitais à disposição da prática do crime, porque, tecnicamente falando, repito, é crime. Esses dois tipos de aborto, no entanto, não se punem. Tornou-se direito. Ora, se é assim, o que irão fazer com este artigo 2º, de que a violência sexual é qualquer forma de atividade sexual não consentida? Nós sabemos que, por norma técnica, o Ministério da Saúde, né, quando uma pessoa se apresenta num hospital dizendo que foi de estupro, o médico deve acatar o que a mulher está dizendo, sob pena de ele ser punido se ele não acreditar nela. E é o médico de quem vai ter que provar que ela está mentindo. Ou seja, não se exige um exame no IML para saber se ela tem alguma forma, um sinal de violência, nada disso. Ela simplesmente, o médico é obrigado, por norma técnica, dada pelo executivo desse país, o médico tem que aceitar a palavra daquela mulher. Isso na questão de estupro. O que é que esses senhores irão fazer? O que é que a militância abortista irá fazer nesse país? Meus caros, nós estamos aqui diante de uma situação grave, de uma situação séria. Não é a legalização do aborto no país, mas é uma brecha que pode se transformar numa autoestrada. Haja visto que já aconteceu com o Código Penal e que provavelmente irá acontecer com aquilo que eles estão fazendo. Além disso, outro problema, outra realidade. Precisamos nos dar conta que, conforme esta lei, todos os hospitais, porque anteriormente o artigo 3º dizia: o atendimento imediato obrigatório em todos os hospitais integrantes da rede do SUS que tenham socorro e serviço de ginecologia. Isso foi riscado. Então ficou só todos os hospitais integrantes da rede do SUS. Se uma mulher se apresentar num hospital ortopédico que seja integrante da rede do SUS, ela tem direito de exigir o abortamento. É isso que vai ser a consequência. E outra coisa, se são todos os hospitais integrantes da rede do SUS, onde é que fica a objeção de consciência dos católicos, dos hospitais católicos, dos hospitais espíritas, dos hospitais evangélicos, que não querem praticar isso daqui? Que não querem praticar um aborto que, jurídica e tecnicamente falando, ainda é delito nesse país, com a graça de Deus, e que, no entanto, tornou-se direito reprodutivo. Então vejam, nós sabemos que isso daqui, né, todo esse estratagema para aprovar às pressas esta lei, é algo que partiu do Executivo, partiu do Ministério da Saúde. Ninguém percebeu, todo mundo queria fazer algo para mulheres vítimas de violência. Quem de nós, em sã consciência, iria fazer alguma coisa contra as mulheres vítimas de violência? Misericórdia, né? A gente fica até ruborizado só de pensar na hipótese de não atender um pedido desses. Então, assim, as duas casas legislativas aprovaram
sem se dar conta do que estavam aprovando. É imperioso, então, agora que nós estamos nos dando conta do que está acontecendo, pedir a revogação, pedir que não seja sancionado, pedir que seja vetada essa e a lei como um todo, a lei integral, porque ela é... Nós precisamos agora, por um caso fortuito, a senhora Presidente da República, então, foi colocada numa prova de teste. Um teste. Ela garantiu que havia mudado de opinião, que ela antes era a favor da legalização do aborto. Existem vídeos gravados a respeito disso, documentado amplamente, né? E só não enxerga quem está de olhos fechados porque não quer enxergar. Então, ela, às vésperas da sua eleição, entre o primeiro e o segundo turno, ela atestou claramente, assinou um compromisso de que ela não iria dar início a nenhum movimento na direção da legalização do aborto no Brasil. Portanto, é importante e imperioso cobrarmos agora a senhora Presidente da República para que ela agora reaja e mostre a sua sinceridade. Chegou o momento da prova. É a prova dos 9. É a hora do vamos ver. Então vamos ver a sinceridade da senhora Presidente da República. Vamos ver a sinceridade. Por quê? Porque nós temos direito fundado de suspeitar que esta posição dela não seja muito sincera. Por quê? Porque nós temos amplos, numerosos documentos dos acordos internacionais firmados pelo partido governante na direção de legalização do aborto no Brasil. O senhor presidente Lula, ele assinou acordo prometendo que iria legalizar o aborto no Brasil. Não conseguiu fazê-lo. Graças exatamente a esta casa legislativa que não concedeu isto. Mas existem pactos assinados, existem promessas feitas, existe parceria feita com pessoas que têm um histórico de militância a favor da cultura da morte. Por isso, eu gostaria aqui de recordar a situação grave que nós nos encontramos e como é importante agora nós cobrarmos isso. Os hospitais terão direito de objeção por essa lei aqui? Não, porque aliás o Brasil nem sequer reconhece a objeção de consciência de instituições. Só possivelmente, talvez, sem muitas garantias, objeção de consciência de pessoa. Então, o que dizer? Nós estamos diante de um momento grave na história do nosso país, onde estamos seguindo a cartilha. Outra vez, fazendo historiografia, sem que me chamem de teórico da conspiração, este foi o caminho seguido pelo Uruguai, que hoje tem o aborto aprovado. Se nós formos lá ao Uruguai, e nós temos providas uruguaios que nos informam constantemente do que aconteceu naquele país, nós sabemos perfeitamente qual foi o caminho pelo Uruguai, foi exatamente o caminho ladeira abaixo que está sendo trilhado pelo Brasil. Ou seja, comendo a papa pela beirada, né? Como diz os italianos, tirar as penas da galinha sem fazê-la gritar. Né? Então, nós não podemos, nós que somos a favor da vida e que somos a voz desse povo brasileiro, que é um povo a favor da vida, precisamos ouvir o nosso povo e agir. Pedir à Presidência da República que vete esta lei
porque assim o presidente irá demonstrar a sua boa vontade. Irá demonstrar a sua boa vontade, porque a rapidez com que tudo foi aprovado deixa a clara impressão de que ele desejou atropelar o legislativo, aprovando uma coisa. Todos os deputados que estavam presentes na aprovação dessa lei se recordam perfeitamente como ela foi aprovada, de afogadilho, às pressas, sem que as pessoas tivessem tempo de parar para meditar no conteúdo específico daquilo que estava sendo escrito. E numa quinta-feira. Esse ano, alguns dias atrás. Senhor presidente, por favor, eu só queria aqui, antes do deputado Paulo Freire falar, eu só queria aqui fazer menção de alguns deputados que nos visitam. Deputado Harold Oliveira, deputado Paulo César, que é do PSD do Rio de Janeiro, que está abrilhantando a nossa comissão hoje, e os deputados que chegaram, que pertencem a essa comissão, Jair Bolsonaro, meu soldado, deputado Simplício Araújo e o deputado Idecaso Takayama. Pois não, senhor presidente, só por uma orientação, nós queremos saber se vamos ouvir todos os demais palestrantes, depois falaremos... Só mais um e na sequência os deputados vão fazer isso. Uma outra pergunta, os representantes dos ministérios, Ministério da Justiça e da Saúde, gostaria que o senhor apresentasse aí os representantes, para que a gente possa conhecê-los. Infelizmente, os dois ministérios não enviaram seus representantes e o Ministério da Justiça disse ainda que não cabe esse assunto ao Ministério da Justiça. Vai faltar aqui para nós o contraditório, porque como foi um pedido do Executivo... E qual é a argumentação do Ministério da Saúde, Marcos? Eles tinham assuntos mais importantes para tratar e não tinham pessoas para estar. Presidente, nem mandaram representante? Não mandaram representantes. Na carta deles diz que eles tinham assuntos mais importantes para tratar do que esse. Chegando também a deputada Key Cota. Deputada Key Cota representando...